perder minha essência, nem querer viver de aparência. Pai, eu preciso viver o que a palavra diz e não esquecer da minha raiz. Pai, fui gerado na simplicidade e não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer: não me deixe esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de aparências, não posso perder minha essência. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade, gerado na simplicidade. Guarda meu coração. Bom dia, meu amado e minha amada irmã. Bom domingo na graça e na paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos aqui juntos, reunidos mais uma vez. Domingo para estudarmos a palavra de Deus. Que lindo é estudarmos sobre a presença do Senhor. Moisés disse: Senhor, se a tua presença for comigo, eu irei. A presença do Senhor, ela faz toda a diferença. Deus tem prazer em te abençoar, em te ver feliz, mas Ele quer muito mais que você sinta a presença dEle. A presença dEle te traz paz, te traz alegria e harmonia. Se você que está assistindo a Escola Bíblica Dominical, hoje conosco, talvez até pela primeira vez, segunda vez, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e a ministração da palavra possa chegar ao teu coração e você seja rica e abundantemente abençoado. Amém? Oremos neste momento. Logo mais à noite eu te convido para estar conosco nos nossos cultos presenciais na Demissão Recreio, em Engenho Novo e Friburgo, sempre às 19 horas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te fortaleça. Deixo um abraço todo especial para os nossos pastores, amém? Pastor Ivan, receba nosso abraço. Pastora Maria Barbosa, que vai estar ministrando a aula, seu esposo José Manuel, cada um dos obreiros, pastor Fernando e a nossa missionária Tânia, pastor Vigílio e a nossa missionária Elba. Que Deus abençoe a cada um, fortaleça. Pastor Reinaldo, pastora Juscelia, grande abraço, pastora Juscelia, que faça uma boa viagem. Vá na bênção do Senhor, missionária do Senhor. Que Deus te abençoe, igreja do Senhor. Que Deus te abençoe e sobre ti derrame a paz. E que a presença do Senhor esteja contigo. Oremos. Querido Deus, te agradecemos por este momento. Estarmos aqui falando contigo, Senhor. É tão bom, Senhor, estarmos na tua presença. Ó Deus, é tão bom estarmos aqui diante de Ti, conversando contigo. Sentimos a leveza do Espírito Santo, sentimos a Tua presença. E, Senhor, neste momento em que começaremos agora a estudar a Tua palavra, falando sobre a Tua presença, que o Senhor esteja ministrando a cada coração. Usa a Tua filha, pastora Maria Barbosa, e nos abençoe neste momento. Cada um que está ouvindo, eu não sei o clamor, a petição de cada um, que cada um precisa, mas o Senhor sabe. E o Senhor é Deus presente para socorrer a cada um. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos ao estudo da palavra de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia! Que o Senhor te abençoe. Que alegria voltarmos à nossa EBD online. A paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia, amados do Senhor, você que está aqui nessa manhã, Deus tem bênção para a sua vida, amém? Isso não é um jargão, isso é convicção, amém, amados? Que o Espírito Santo nos ajude a continuar nessa série, a presença de Deus. Este é o terceiro domingo, terceira aula da série. Lembrando aqui rapidamente
Enquanto você compartilha esse link com alguém, quero lembrar você as 2 primeiras aulas. Muito rapidamente, a primeira aula a gente falou sobre o que pode causar a perda da presença manifesta de Deus. Nós vimos que Deus habita em nós, mas Deus quer manifestar a sua presença, Ele quer nos revelar, Ele quer trazer uma presença ativa, viva sobre nós. E a única coisa que pode nos fazer perder essa presença ativa é o pecado. A gente viu isso? O pecado, ele faz separação entre nós e Deus, e a presença manifesta de Deus não acontece por causa do pecado. E vimos que para voltar a ter a presença manifesta de Deus, nós precisamos nos arrepender. Precisamos entender que nada substitui a presença de Deus. Falamos que os líderes precisam chorar pela presença de Deus, e então o povo vai seguir o exemplo dos líderes. E vimos a necessidade de almejar a presença de Deus. Tudo isso a gente viu na primeira aula. Na aula passada, a aula 2, a gente falou sobre as causas que trazem a presença ativa de Deus. O que é que eu e você podemos fazer para proporcionar, para tornar possível que a presença de Deus se manifeste nas nossas vidas. Nós vimos que o primeiro tópico que a gente viu foi compromisso com Deus, compromisso com a palavra, compromisso com a oração, compromisso com a obediência. Isso traz a presença manifesta de Deus, amém? Falamos sobre o amor a Deus. Quando Deus vê em nós o amor, e a gente viu que a única forma da gente provar a Deus que o ama é fazendo a vontade dele, é obedecendo a sua palavra. A gente viu isso, né? Depois nós falamos sobre o amor ao próximo, que está totalmente vinculado ao amor a Deus. Não posso dizer que amo a Deus e odiar o meu irmão, e não amar o meu próximo. A Bíblia diz que eu preciso amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. E vimos também sobre a necessidade de ordem, de organização na nossa vida. E aí é para tudo, irmãos. Desde a sua vida secular até a sua vida ministerial e espiritual, seja em que área for. O zelo, a organização, a ordem. E aí hoje a gente vai falar sobre os efeitos da presença de Deus. E aí eu quero pensar com você o seguinte: por quê? Por quê que é tão importante que eu tenha compromisso com Deus, através da palavra, da oração, da obediência, do amor a Deus, ao próximo, de uma vida zelosa? Porque essas coisas me trarão a presença de Deus, e a presença de Deus tem efeitos poderosos. E nós vamos ver alguns efeitos da presença de Deus hoje. O que é efeito? É aquilo que causa. O fato é a presença de Deus, e o efeito é o que ela traz. O que a presença ativa de Deus traz consigo? Porque quando Deus se manifesta, irmãos, escute, Deus não é igual a gente. Nós somos limitados, somos humanos, somos falhos. Deus é perfeito, absoluto, soberano, todo-poderoso. E quando Ele se revela, quando a presença de Deus se manifesta, coisas tremendas acontecem. Você crê nisso? Que Deus traga essa presença manifesta sobre nós? Eu queria destacar algo importante com você. Primeiro, antes da gente falar dos efeitos, não existe uma regra emocional que evidencie a presença manifesta de Deus. Talvez você já viu gente caindo, gente rindo sem parar, gente dizendo que está todo arrepiado, gente tremendo, gente dando pulo, dando grito, dando rodopio. E aí você diz, aquela pessoa está cheia da presença ativa de Deus. Escute, a Bíblia não associa a presença manifesta de Deus com manifestações emocionais. Entende isso? A presença manifesta de Deus não necessariamente está atrelada a isso. Quem rodopia, glória a Deus. Se faz para Deus, amém. Quem pula, glória a Deus. Se pula para Deus, está tudo bem. Quem ri sem parar, quem treme, amém. Mas é importante, talvez você diga assim, eu nunca rodopiei, nunca tremi, nunca pulei, nunca caí. Pois é, mas a presença de Deus está em você. E para que ela se manifeste, basta que você tenha um compromisso com Deus. E então a presença de Deus será ativa na sua vida. Então não se deixe acusar porque você nunca se sacudiu, nunca tremeu. Porque isso não é uma regra bíblica. Amém, queridos? Não é uma regra. Eu não estou aqui dizendo que não é que tá errado pular e rodopiar. Não estou dizendo. Respeito e glória a Deus, se é feito para Deus, se é por causa de Deus. Mas a Bíblia não dá uma regra emocional. O que a Bíblia diz é que se eu e você estamos unidos a Deus em comunhão, comprometidos com a palavra de Deus, com a oração, com a obediência, buscando ao Senhor, meu querido, se prepara, porque Deus vai revelar e manifestar a sua glória na sua vida. Aleluia! Você crê nisso? Amém? Então isso é importante, porque a gente conecta
acha que a presença manifesta tem a ver com essas manifestações emocionais. É importante que você entenda que Deus mora em nós. Ele não vem nos visitar de vez em quando. Ele está permanentemente em nós. Eu posso ouvir aleluia. Então Deus habita em você. Escuta aí, você não está só nunca. Ele está em você. E o que Ele quer é manifestar a sua presença, a sua glória na sua vida. Lembra que eu falei da Shekinah, que é a glória manifesta, é a glória ativa de Deus. É isso que Deus quer revelar em nós. Amém? Então Deus habita em nós. E aí, isso é fato. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus habita em nós. Isso é fato, eu falei isso. Que é a presença de Deus vista sob a perspectiva que Deus está conosco. E agora na nova aliança, Deus não está só conosco, Deus está em nós. Aleluia! Deus está em nós. E Ele habita em nós. E Ele quer revelar a sua presença, a sua glória nas nossas vidas. Aleluia! Então, isso é importante entender. Porque muitas vezes a gente fica triste, porque o outro tremeu e eu não tremi, porque o outro caiu e eu não caí. Para com isso, irmão. Tem um compromisso com Deus. À medida que a gente tem esse compromisso com Deus, a glória virá, a Shekinah virá, a presença manifesta virá. Olha o que a Bíblia diz aqui, é uma garantia que Deus está conosco sempre. João 16:32 diz assim: eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só. Por quê? Porque o Pai está comigo, as palavras de Jesus. Você viu na Bíblia, você viu nos evangelhos, Jesus rodopiando, Jesus se tremendo, Jesus gritando, Jesus dando pulo. Você já viu isso no evangelho? Não, isso não é porque é proibido, não. Só vimos que Jesus não manifestava esses sinais emocionais, mas a glória de Deus estava sobre ele. Você entende o que eu estou falando? Não estou dizendo que não pode rodopiar, não é isso. Mas estou dizendo que necessariamente não é necessário. Que não é necessário rodopiar, entende isso? Para que a glória de Deus se manifeste. E se manifesta assim com rodopios e gritos, glória a Deus. Mas se em você e em mim não é assim, glória a Deus. O que importa não é o sinal emocional. O que importa é a glória de Deus que transforma as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz em João 8:29 diz assim: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Compromisso com Deus. Lembra disso? Então, a glória de Deus estava com Jesus. Você tem dúvida disso? Irmãos, Jesus andava nessa terra transformando o lugar que ele entrava. Transformando as pessoas que tinham contato com ele. Por quê? A Bíblia está dizendo que o Pai estava com ele, a presença, a glória. Por quê? Porque ele fazia sempre o que agradava ao Pai. Compromisso. Quando eu e você temos compromisso com Deus, a Shekinah vem, a glória de Deus vem. E então a gente recebe os efeitos da presença de Deus. Vamos ver os efeitos? É rápido, essa aula é muito rápida. Eu quero estudar com você alguns efeitos da presença de Deus. Eu separei poucos tópicos aqui, então vai ser bem rápido, tá bom? Vamos lá, glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro efeito. A presença de Deus pode ser percebida. Fala aí comigo. A presença de Deus pode ser percebida. Sabe, eu não preciso entrar num transe para sentir a presença de Deus. Nada disso. A presença de Deus é perceptível. Lá na antiga aliança, Deus se fez perceber, para que o povo percebesse a presença de Deus. Lá com o povo de Israel, Deus usou a nuvem de dia e usou a coluna de fogo. Tá lembrando isso? Para que o povo percebesse que Deus estava ali. Isso porque o Deus não habitava no povo. O Espírito Santo não habitava no coração das pessoas. Então elas precisavam de sinais para entender que Deus estava com elas. Amém? E aí a Bíblia diz que Deus enviava a coluna. Olha lá, Êxodo 13, 21, 22 diz assim: e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Escuta,
Isso é uma simbologia, né? Então Deus na antiga aliança, quando o Espírito Santo não habitava no homem, porque o homem ainda não tinha sido transformado em nova criatura, então Deus, para que o povo entendesse, para que o povo percebesse que Deus estava com ele, Deus enviava uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Você sabe que a coluna de nuvem no deserto, ela é providencial por conta do calor do sol terrível. Então Deus enviava um refrigério através daquela nuvem para aplacar os raios do sol. E à noite, você sabe também que o deserto é extremamente frio e Deus enviava o fogo, esquentava, aquecia o povo. Deus mostrando, fazendo com que o povo percebesse que Deus estava com eles ali. Você entende isso? É a percepção da presença de Deus. E hoje, como é que nós hoje, na nova aliança, percebemos que Deus está conosco? Como é que a gente percebe isso? Primeira coisa que você sabe que Deus usa para que você perceba a presença de Deus com você é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Diga comigo, a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. E porque ele está em nós, então a presença de Deus está conosco. Nós vamos na semana que vem, próximo domingo, vamos falar sobre a presença de Deus através do Espírito Santo. Não perca a próxima aula, tá? Hoje eu quero falar dos efeitos, mas na próxima aula eu vou falar da presença. Tanto é que da presença do Espírito Santo em nós. Eu não separei o tópico do Espírito Santo que eu quero falar domingo que vem. Mas os efeitos, a primeira coisa que você sabe que Deus habita em você é porque o Espírito Santo está em você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica, ou seja, testemunha, fala, confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você recebe uma testificação dentro de você, um testemunho. Alguém que diz, esse aí é meu. Aleluia. Então vamos falar isso domingo, que é essa testificação, o que é essa presença, que é a presença do Espírito Santo em nós. É a pessoa do Espírito habitando em nós. Mas então hoje, além da presença do Espírito Santo, como é que nós percebemos? Que tipo de percepção nós temos que Deus está conosco? Primeiro, eu separei aqui, ó. A presença de Deus traz alegria. Fala comigo, alegria. Alegria. Sabe, a Bíblia garante que quando Deus manifesta a sua glória sobre nós, a tristeza salta de prazer. Aleluia, é o que a Bíblia diz. Você pode estar triste, você pode estar arrasado. Quando a glória de Deus vem, quando a presença ativa de Deus se manifesta, flui através de você, até a tristeza salta de prazer. É o que a Bíblia diz. E olha só o que diz o Salmo 16, versículo 11, diz assim, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, a abundância de alegrias, está no plural. A tua mão direita, há delícias perpetuamente. Então a presença de Deus traz alegria. E a alegria, irmãos, tem um segredo na alegria. Sabe, quando a gente está triste, a gente é fraco. A gente rapidamente descrê. A gente rapidamente desfalece. Mas quando você recebe alegria, e a alegria do Senhor, a Bíblia diz que você vai ter força. Você se levanta. Olha o que Neemias fala aqui. Neemias 8:10 diz assim, olha, disse-lhes mais, ide, e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Fala aí para quem está perto de você. A alegria do Senhor é a tua força. Aleluia. Amados, isso é uma promessa tremenda. A glória de Deus traz sobre nós a alegria, porque a Bíblia garante que na presença de Deus há abundância de alegria. E essa alegria é força para a caminhada. É força para essa vida. Escute, você que está me ouvindo aqui, se você precisa de força, eu declaro sobre você, profetizo a glória de Deus na sua vida, trazendo uma alegria, a alegria do Senhor. E essa alegria vai te dar força para continuar caminhando até a sua vitória. Aleluia! Em nome de Jesus. A alegria de Deus, ela vem para renovar as nossas forças. Você crê nisso? Então, como é que eu percebo hoje a presença de Deus? Através da alegria. A presença de Deus traz abundância de alegria. Segunda coisa que eu posso perceber a presença de Deus. A presença de Deus traz paz, traz descanso. Escuta isso. Deus quer encher o teu coração de paz. Só através da glória dele, da presença dele, é que você vai receber esse descanso, essa paz. Descansar. Descansar.
sabe? É ter paz, ter descanso. Sabe o que é descanso? É vencer a ansiedade, vencer a ânsia. Sabe o que é ânsia? É uma inquietação, uma aflição, uma angústia. A presença de Deus joga fora a angústia, joga fora a aflição e traz paz e descanso para o nosso coração. Olha o que a Bíblia diz, Êxodo 33, versículo 14, eu li aqui domingo passado. Disse, pois, Deus falando, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então, se a presença de Deus traz descanso, eu quero essa presença. Você pode dizer aleluia? Olha o que a Bíblia diz em Salmos 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. Só a glória de Deus nos ajuda a descansar. Irmãos, nós, e quando eu digo nós, eu estou me incluindo aí, nós humanos somos muito ansiosos. Há pessoas que são mais ainda, né? Mas no geral, nós somos extremamente ansiosos. Nós sofremos muito, nós ficamos numa expectativa e nos faz sofrer, mexe com o nosso metabolismo, mexe com aquela ansiedade terrível. E nós precisamos ir para os pés do Senhor, buscar a glória de Deus para receber descanso. Aleluia. Precisamos receber descanso. E o efeito da glória de Deus é descanso, é paz, é tranquilidade. Olha o que a Bíblia diz em Salmos 34, versículo 5, diz assim: olharam para ele, foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Deus traz descanso, Deus traz paz. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Deus traz paz. Então, onde não há paz, Deus promove paz por causa da sua presença manifesta. Então, a presença hoje, ela é perceptível, porque ela traz alegria, porque ela traz paz e descanso. Sabe o que mais que ela traz? Como é que a gente percebe a presença de Deus? Ativa a presença de Deus. Levanta o nosso ânimo. Diz aí comigo, levanta o ânimo. Irmãos, quantas vezes nós somos atacados, somos desanimados, ficamos bem debilitados. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, acho que eu nunca vou receber essa vitória. Eu acho que essa luta nunca vai passar. Isso é desânimo, é falta de ânimo. E nós precisamos da glória de Deus para a gente enxergar mais longe. Anda mais uma milha, vai mais uma, porque Deus está contigo, levantando o teu ânimo. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Salmos 42, versículo 5, diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. A presença traz salvação, traz libertação, levanta o ânimo. Aleluia. Você recebe essa palavra na tua vida. Se levante. Muitas vezes o diabo nos ataca com desânimo, dizendo aí, ó, você não é crente? Você não serve a Deus? Isso aí tá tudo acontecendo na tua vida. Deus não é fiel para você, não. Você não é escolhido de Deus. Você não é ninguém. Isso é tudo mentira do diabo. Mas vá buscar a presença de Deus. Se levante em nome de Jesus. Busca a presença de Deus. E a presença ativa virá. E vai levantar o teu ânimo, vai renovar as tuas forças, vai trazer alegria na tua vida, vai encher o teu coração de paz e vai te dar ânimo para continuar a caminhada. Aleluia! Deus deseja fazer isso. Nós precisamos buscar essa presença. Por isso que vale a pena ter um compromisso com Deus, porque a presença manifesta vem. Ela vem sobre nós. Olha o que a Bíblia diz em Abacuque. Você já conhece esse texto? Versículo 3. Capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, olha isso, e nem haja fruto na vide, irmãos, isso aqui, olha isso, o fruto da oliveira minta, quer dizer, não exista, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que é isso? Glória de Deus. Porque quando falta tudo, é muito difícil a gente se alegrar, a gente se levantar. Mas aí é que está. Deus tem para você um novo ânimo, um bom ânimo. Levanta, tenha ânimo, o Senhor é contigo. E quem te dá esse ânimo não é você com seu esforço pessoal, mas é a glória de Deus na sua vida. Então eu e você precisamos fazer é buscar essa glória manifesta de Deus, essa presença ativa de Deus em nós. E então Ele se incumbirá de renovar o nosso ânimo. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então essa é a forma como nós podemos perceber a presença de Deus hoje na nova aliança. Através da alegria do Senhor, através de paz e descanso e através da renovação do ânimo. Amém? Vamos ver mais um efeito da presença de Deus. Vamos lá, estou quase acabando. Vamos lá? Mais um efeito da presença de Deus. A presença manifesta de Deus nos protege dos ataques do inimigo.
nos protege, diga aí comigo, nos protege dos ataques do inimigo. Irmãos, quantas vezes nós recebemos ataques, alguns frontais, outros sorrateiros, outros covardemente. Ataques muitas vezes na nossa mente, a gente falou isso aqui em alguma aula, que a nossa mente é um campo de batalha terrível e o diabo lança pensamentos na nossa mente esses pensamentos vão minando as nossas forças. São ataques terríveis do diabo. Mas a boa notícia é que a presença de Deus nos faz vencer esses ataques do diabo. Olha o que a Bíblia diz em Salmos 31, versículo 20. Diz assim: tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens. Ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Você recebe isso? Deus vai esconder você dos ataques do inferno, dos ataques das pessoas usadas pelo diabo. Irmãos, precisamos da presença. Essa presença de Deus é ela quem nos blinda, quem nos cobre, quem nos fortalece para não desfalecer na hora dos ataques malignos. Olha o que a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 22, versículos 33 até o 35. Olha só o que diz, ó. Deus é a minha fortaleza e a minha força. Se diz isso para você também. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como das servas e me põe sobre as minhas alturas. Isso é a presença de Deus, irmãos. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Aleluia. Está falando que quando vem aquele ataque contra nós, a Bíblia diz que mesmo que ele seja forte, fala do cobre, mesmo que ele seja de cobre, com o seu braço, com a sua força recebida do Senhor, você vai quebrar aquilo. Você vai quebrar os ataques do inferno. Você recebe essa palavra. Receba a autoridade de Deus. A presença de Deus, a glória de Deus traz sobre você autoridade para quebrar os ataques do diabo. Nós não podemos nos calar quando somos atacados. Nós precisamos contra-atacar o inferno com a palavra de Deus, por causa da presença da glória de Deus que está sobre as nossas vidas. Aleluia! Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Diz assim: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Isso aqui é Josafá orando. Diante de uma grande ameaça, ele vai à presença de Deus e diz: Deus, os meus olhos estão em ti. Me dá vitória sobre esse ataque do inferno. A presença de Deus estava com o povo, estava com o rei, estava com o exército. E Deus deu a vitória para aquele povo por causa da glória dele que estava no meio do povo. A glória de Deus habita em nós. A presença de Deus está em nós. Deus está conosco e ele quer revelar a sua glória sobre as nossas vidas. Você precisa, eu e você, de um compromisso com Deus para a gente ver esses efeitos aqui na nossa vida. Como a gente viu lá, a presença perceptível e agora a presença que nos protege dos ataques do inferno. Lembra de Esther? Quero lembrar você de Esther. A Bíblia conta no livro de Esther que havia uma sentença que foi decretada contra o povo de Esther. E se era contra o povo dela, era contra ela também, irmãos. Era uma questão de tempo para descobrirem que ela também era do povo judeu. E a Bíblia diz que havia essa sentença. Mas havia gente ali, inclusive ela, Esther, que era uma rainha, que conhecia o que Deus podia fazer quando alguém se rende na presença dele. Você conhece isso? Quando você se rende a Deus, quando você busca a Deus, a glória de Deus vem. E Deus manifesta a sua presença e desbarata o inimigo. A Bíblia diz que Esther convoca o povo para jejuar e orar. 3 dias direto, buscando a Deus, guerreando em oração. E depois ela foi direto para o campo de batalha, irmãos. Porque é assim, Deus envia a glória dele sobre nós, nos unge, nos capacita e a gente tem que ir para o campo enfrentar o inimigo. Foi assim com Davi e foi assim com Esther. E ela vai, se apresenta ao rei, você já conhece a história, e o rei gostou dela ter ido lá, e ela fez um banquete no primeiro dia, e no segundo dia, e aí ela revela aquelas estratégias malignas contra o povo dela, e o rei, Deus abre o coração do rei de uma forma que o rei imediatamente manda prender aquelas pessoas que queriam o mal deles, e aquela sentença é revertida por causa da glória de Deus. Então a glória de Deus, a presença de Deus transforma uma sentença contrária em uma oportunidade de ver o poder de Deus em ação. Você pode dizer aleluia? Vou repetir isso.
A presença de Deus transforma uma sentença contrária numa oportunidade de vermos a glória de Deus, a grandeza de Deus. Aleluia! Deus deseja manifestar a sua glória, a sua presença manifesta para quebrar os ataques do diabo contra as nossas vidas. Receba isso, amém? Em nome de Jesus. Então a gente viu que a presença de Deus, ela é perceptível. E através da alegria, da paz, do descanso, da força, do ânimo, ela é perceptível. E a presença de Deus nos protege do ataque do diabo. A terceira coisa, terceiro efeito da presença de Deus. A presença de Deus nos guia na direção certa. Fala aí comigo, a presença de Deus nos guia na direção certa. Sabe? Nós não somos pessoas desorientadas que foram colocadas aqui nesse mundo para andar por aí, tipo, se vira nos 30, né? Fica aí, vai se virando aí e é isso aí. Não, não, não. A Bíblia diz que nós temos Deus conosco e é Ele quem nos leva ao lugar da abundância. É isso que a Bíblia diz. Deus, a presença de Deus nos guia na direção certa. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 58, versículo 11. Essa promessa é para nós, irmãos. Diz assim: e o Senhor te guiará continuamente. Fala aí comigo, continuamente. Sabe o que é isso? Sempre. Não tem um dia, escuta, não tem um dia que você não esteja sendo guiado pelo Senhor. O Senhor te guiará continuamente. E a Bíblia diz, e fartará a tua alma em lugares secos. Então, no lugar que todo mundo está reclamando, você está sendo abençoado. E fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Para eu ser assim, para eu receber essa direção certa, para eu ir para o lugar de abundância, eu preciso da glória de Deus na minha vida. Você precisa disso, você pode dizer aleluia. Amados, nós precisamos dessa glória. Precisamos da presença que nos guia para o que devemos fazer. Lembra de Davi? Quero lembrar com você, quando Davi nem rei era. Ele era um governador, um vice-governador, um governador de Ziclag. E quando ele chega naquela cidade, em determinado momento, a cidade tinha sido posta a fogo. Todas as mulheres e crianças tinham sido levadas. Não tinha ninguém, irmãos. Você imagina isso? Estava todo mundo arrasado. Por quê? As suas mulheres tinham sido levadas. Os homens chegaram com Davi e não encontraram ninguém. E tudo foi levado. Os bens, tudo. E naquele instante, porque Davi se conduzia pela direção de Deus, a Bíblia diz que Davi vai buscar a presença de Deus. E o que me chama muita atenção é que Davi diz assim: Senhor, vou perseguir essa tropa de inimigos. Eu vou conseguir. Se eu for, é para eu ir. E se eu for, eu vou conseguir. Ele pede direção certa. E amados, quando eu e você buscamos a Deus, buscamos a presença de Deus, a glória de Deus, pedimos direção, é promessa. Deus nos guia na direção certa. E a Bíblia diz que Deus falou para ele: é para ir, vai, e você vai tomar tudo de volta, porque eu vou com você e eu vou te abençoar. E Deus trouxe tudo de volta na mão de Davi. Aleluia. Porque a presença de Deus nos guia na direção certa. Você crê nisso? Aleluia. Então não esqueça isso. A glória de Deus, a presença manifesta de Deus, ela traz direção. Por isso é tão importante o seu compromisso com Deus. Porque, amados, quando nós estamos descompromissados com Deus, nós somos incapazes de entender a direção de Deus. A gente não entende, a gente se confunde, a gente escuta muitas vozes e a gente não consegue discernir qual é a voz de Deus e qual não é. Então é necessário ter compromisso com Deus, buscar a Deus, para que a gente tenha os ouvidos espirituais abertos, para perceber e identificar a voz de Deus no meio daquele problema que eu estou vivendo. Você recebe isso. Busque ao Senhor, deixa que Deus é quem vai trazer a sensibilidade que os teus ouvidos espirituais precisam receber. Aleluia. A quarta coisa e última que eu quero falar hoje, que a presença de Deus traz. Então vamos recapitular? Então a presença de Deus, ela é perceptível. E lá na antiga aliança nós vemos que Deus mandava nuvem e fogo. Na nova aliança, ela é perceptível através da alegria, da paz, do descanso, através do levantar de ânimo. Vimos, segundo, que a presença de Deus, ela nos protege do ataque do inimigo. Terceiro, a presença de Deus nos guia na direção certa. E quarto e último, eu estou terminando em 2 minutinhos, a presença de Deus produz milagres. Fala aí comigo. A presença de Deus produz milagres. Você está precisando de um milagre? Peça ao Senhor. Deixa que Deus vai fazer.
Eu declaro isso em nome de Jesus. Sabe? É nessa presença que recursos acontecem, provisão acontece, sustento, curas, milagres de Deus. Deus opera por causa da presença manifesta dele. Lembra, só você lembrar do ministério de Jesus, a abundância de milagres que havia no ministério de Jesus. Transformação de água em vinho. Jesus transformando água em vinho, a glória de Deus estava sobre ele, eram os efeitos da glória. Jesus fez um paralítico saltar, andar, fez cego enxergar. Jesus multiplicou pães 2 vezes para uma grande multidão. Jesus andou sobre as águas. Jesus fez os discípulos pescarem peixe quando não havia, tinham passado a noite toda. O Senhor mudou a rota dos peixes para poder encher as redes daqueles homens. Tudo milagre, a glória de Deus trazendo milagre. Jesus expulsou demônios, libertou o endemoniado de Gadareno. Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus curou leprosos. Jesus fez paralítico andar. Jesus curou um homem que desceu pelo telhado, que era paralítico. Jesus curou um homem que tinha uma mão aleijada. Jesus curou um oficial romano. Jesus ressuscitou o filho da viúva. Acalmou tempestade. Curou, enfim, expulsou demônios, fez tudo que você imagina de milagres. Jesus fez, enviou recurso até para pagar o tributo. Jesus fez isso. Sabe por quê? Porque a glória de Deus manifesta, estava sobre a vida dele. Então os milagres aconteceram. Você recebe isso para a sua vida? Que o Senhor manifeste a sua glória sobre nós. Que a presença ativa, manifesta de Deus esteja na nossa vida. E com ela vem a paz, o descanso, a alegria, o levantar de ânimo. E com ela nós possamos receber direção certa, poder para vencer os ataques do inimigo e vermos os milagres de Deus nas nossas vidas. Eu profetizo isso na sua vida. Receba de Deus, busque pela presença manifesta de Deus. A Bíblia diz que ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra, ou seja, uma chuva abundante, torrencial. Quando você menos esperar, a glória virá e essas coisas vão acontecer na sua vida. Que o Senhor te abençoe ricamente, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu não posso perder minha essência, nem querer viver de aparência. Pai, eu preciso viver o que a palavra diz e não esquecer da minha raiz. Pai, fui gerado na simplicidade e não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer. Não me deixe esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de aparências, não posso perder minha essência. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade, gerado na simplicidade. Guarda meu coração.